Agora, com muita alegria, eu vou conversar mais uma vez com a jornalista, roteirista Marilis Pereira Jorge. Marilis, boa tarde. Obrigado mais uma vez pela sua participação. Mas eu queria começar a conversar com você sobre um artigo que você diz que está cansada. Como eu estou sentindo a mesma coisa, está todo mundo exausto. Eu estou sentindo a mesma coisa, Marilisa. E digo, não, eu tenho que conversar com essa menina aqui para ela explicar. Está aqui conosco também a professora Malu Fontes, que vai participar. Me diga aí, Marilisa, você está exausta mesmo? Tudo bem, Mário? Tudo bem, professora? Um prazer estar com vocês aqui. Eu estive em Salvador recentemente, eu até achei que eu tinha conseguido descansar um pouco, a cidade está tão bonita, fui tão bem recebida como sempre, mas eu acho que é uma coisa que está acontecendo com todo mundo, né? Eu até brinco que no começo da pandemia as pessoas se questionavam se sairíamos melhores dessa, e eu acho que o que a gente está saindo é mais cansado, porque como a gente viu muita gente falando por aí, são muitos eventos históricos que a gente está protagonizando. E fica difícil, né? Fora as sequelas de Covid, eu não sei se vocês chegaram a ter Covid, mas eu acredito que tenha tido Covid 2 vezes. E afetou tudo, afetou o olfato, afetou a disposição física, a memória. Minha memória certamente não é a mesma, talvez seja uma questão da idade também, mas eu acho que a Covid acabou prejudicando também. E eu vejo isso generalizado, eu vejo muitas pessoas relatarem esse mesmo caso de cansaço, mesmo quando não tem um dia tão atribulado de trabalho ou quando não enfrentam notícias muito ruins como as que a gente tem enfrentado. Marilisa, eu estava achando interessante nesse artigo seu, fantástico. Ele, ao mesmo tempo que reforçou minha exaustão, eu também achei ótimo aqui. Você diz assim, deixa eu ler aqui um pedaço. Ao meio-dia, o noticiário tem o efeito de um tanque. Pude me atualizar sobre Covid, sobre as férias eternas do presidente, soube que membros da comitiva do governo que esteve no Catar ganharam presentes da Iblu e da Cartier em valores que vão até 53 mil. Não é mamata, é falta de ética mesmo. Mas Bolsonaro zerou os impostos de importação. Veja só, jet ski, balão e dirigível. Veja pelo lado bom. 2 pontos. Não há. Achei ótimo. É demais isso, não é não, Mário? Ô, Mário, eu acho que só rindo de uma situação dessa, porque a gente tem chorado tanto com as notícias que... quando você lê isso, não parece que é uma mentira, uma brincadeira, uma notícia lá do site do sensacionalista? Mas não, a gente dá de cara com essas notícias diariamente e parece não, né? Eu, pelo menos, tenho a sensação que o país está sem presidente desde o começo de 2019. A gente está só aí numa contagem regressiva para essas eleições, para que esse cenário mude. Marilis, bom dia, prazer. Boa tarde, inclusive, meio-dia. Prazer enorme estar aqui. Bom dia, Malu. Tudo bem, professora? Tudo, querida, tudo. Sou sua leitora. Me identifico muito com a picardia, porque eu acho, né, que humor, a gente não consegue fazer humor típico do que era aquele humor feminino, mais um pouco docinho, com florzinha. Hoje, inclusive, o Dia Internacional da Mulher, meus pêsames, caso você seja uma daquelas como eu, que acorda com 50 mil cards, com florzinha digital, parecendo imagem de cemitério colorida digitalmente. É horrível, tenho pavor de quem manda aquilo. Bom, e eu me identifico muito, né, com o seu humor um pouco cruel, perverso, porque é isso, né? Veja pelo lado bom, não há.
E queria te perguntar, ir para uma questão dessa mesmo, saindo do país, mas nem tanto, indo para a questão dessa coisa do Dia Internacional da Mulher, que muita gente acho que confunde e tira dele o caráter de memória, de história, de como começou tudo isso, e vira uma coisa festiva, parecendo que é um dia da gente ir para o parquinho brincar de pula-pula, né? E eu queria entender, queria saber, Marilisa, eu sei que, gente, eu escrevo, né, numa dimensão regional, claro que é um pouco menor, mas a gente que critica o governo, que fala nos meios de comunicação todo dia, recebe campanhas e campanhas e campanhas internas de haters, de crítica, de ofensa. Conte pra gente, assim, os bastidores, a Marilisa que não é narrada, assim, qual é o seu nível, assim, qual a sua escala hoje, qual a sua farm dislikes, né? O quanto você tem de... O que é que você recebe? Como você lida com isso? Como você aprendeu a lidar com isso? Porque a gente tem que aprender, porque no começo é péssimo, mas depois a gente cria uma carapaça. Olha, professora, eu vou até participar hoje, no final do dia, de uma mesa na Abrad, que é para discutir justamente essa questão da violência contra as jornalistas. Infelizmente, eu tenho figurado nas listas, nos levantamentos que os órgãos competentes têm feito sobre essa violência, e o ano passado eu fiquei número 1 num período que o Repórteres Sem Fronteira fez esse levantamento aqui no Brasil, depois numa outra lista com 10 jornalistas. É o tipo de lista de lugar que eu não gostaria de estar, mas desde antes da eleição de 2018 a gente conseguiu ver que as mídias sociais começaram a ser usadas muito mais nas eleições, né, para fins políticos, e a violência também aumentou. O que eu digo é que eu não fico mais surpresa quando recebo esses ataques, mas eu não consigo me acostumar. Eu não consigo me acostumar com a violência, a maldade, né, essa virulência que esses meios viraram nos últimos tempos. E a gente sabe que a mulher é um alvo muito fácil, porque a gente é atacado por todos os lados. A gente é atacado pelo gênero, pela orientação sexual, pela idade, pela aparência. Então, assim, é sempre muito fácil ser atacado como mulher. Como é que eu lido com isso hoje? Tento me blindar, mas não me blindar de várias formas, fazendo uma yoga, fazendo coisas de fato para ter um distanciamento. Coloco filtros nas minhas redes também para não chegar à parte pior, mas infelizmente esses ataques estão tão organizados, estão tão profissionalizados, que quando muitas vezes eles chegam como uma avalanche em cima das mulheres. Eu vejo isso com colegas jornalistas também, é muito triste. E eu concordo com você, eu acho que esse dia não é um dia, na verdade, de festa, é um dia de reflexão. Eu acho até que de uns anos para cá, professora, isso está mudando um pouco. As pessoas estão entendendo que esse 8 de março é um dia, na verdade, para a gente lembrar de todos os avanços que a gente tem, mas a longa caminhada que a gente tem pela frente ainda. Então, é importante, tudo bem mandar a flor, mas assim, eu quero reconhecimento profissional, eu quero espaço no mercado de trabalho, quero que as mulheres tenham mais igualdade na divisão das tarefas domésticas. Eu acho que tem várias coisas que a gente precisa lembrar nesse dia que ainda estão longe de serem conquistadas. Agora, Marili, eu estou conversando com a escritora, jornalista e roteirista Marilis Pereira Jorge. Voltando ainda esse artigo seu que eu adorei. Eu gosto de todos, mas esse teve um sabor especial para mim. Você é jovem, menina, não fala negócio de idade não, que eu tenho 78 anos. Então, a distância é grande, mas eu achei ótimo esse trecho aqui. Eu vou ler de novo, porque isso acontece comigo direto. Acabei de comprar um organizador para comprimidos com os dias da semana. Mais de uma vez os tirei da cartela e segundo depois não tinham ideia se eles estavam no meu estômago, no do gato, dentro de alguma gaveta ou na geladeira. Não consigo mais sair de casa sem voltar umas 3 vezes. Ou deixei os óculos, ou a máscara, ou o mais grave,
Cheguei na portaria e não fazia ideia de onde estava indo. Talvez seja esse o problema. Não fazemos a menor ideia de onde estamos indo. Rapaz, isso é fantástico, menina. Maravilha! É isso mesmo. Obrigada, Mário. Mas é verdade, mas eu acho que tá todo mundo um pouco assim, né? Com uma memória falha. E eu acho também, eu não sei vocês, mas eu tenho tido muito problema de foco. Começo a fazer uma coisa, não termino, começo a fazer... E eu sempre tive muita facilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, botar a roupa para lavar, sentar, começar a escrever um artigo, responder uma mensagem. Agora eu me pego começando... a fazer alguma coisa e não termino. Aí lá pelas tantas eu vou lembrar, nossa, deixei ainda não deixei comida no fogão. Não, mentira, meu marido falou que eu já deixei uma boca de fogão acesa com uma panela em cima. Então, assim, eu acho que esse cansaço acaba se refletindo na nossa produtividade. Eu faço piada, gosto de sair um pouco do tema da política, se bem que mesmo nessas crônicas que eu escrevo a política, porque a política está no nosso dia a dia, está em tudo, ela acaba entrando, mas eu tento, né, como eu escrevo 2 vezes na semana para a Folha, eu tento dividir, eu deixo as quartas para os assuntos mais sérios e as sextas, até porque está chegando o final de semana, para escrever alguma coisa não tão pesada, mas acaba sempre esbarrando na política. Tá bem difícil, né, Marilis? Tá bem difícil hoje a gente encontrar uma coisa não pesada. E depois de 2 anos, a gente praticamente trancado em casa, eu sinto algo muito parecido com você disse, do repertório. Do que eu vou falar? Porque às vezes você tem quase que um bloqueio, porque apesar disso tudo que a gente está sentindo, da falta de repertório, eu, por exemplo, tenho às vezes problema de linguagem. Eu estou falando em público e sei a palavra vem e eu não consigo lembrar do verbo, da palavra, do substantivo. O repertório parece que a gente está com a comunicabilidade e o repertório meio ruído de um queijo, assim, sabe? Como se a gente tivesse tido uma certa sequela cerebral e alguma área do cérebro não responde. E é muito... para quem só lê a gente acha que é fácil, que a gente senta, sai aquele texto, né? E às vezes a gente se culpa mesmo, assim... gente, não aguento mais falar de vacina, gente, não aguento mais falar de Bolsonaro, não aguento mais falar dessa crise brasileira. E a gente não sai disso, fica num círculo. E voltando de novo, que a gente não consegue sair do leve, você mora em São Paulo, você convive com diferentes classes sociais de São Paulo, eu sei que a gente que é jornalista, que escreve sobre o cotidiano, a gente gosta de gente, gosta de conversar, né, com classe média alta, com classe média baixa, a menina do supermercado, as cenas que a gente vê na rua. Como é que em São Paulo, onde é praticamente o berço do MBL, e com essa história agora de um MBLista que é nazista, do outro que é a favor, que se embriaga e vai fazer programa, do outro que vai para uma fronteira, como é que é isso assim em São Paulo? As minas de São Paulo, né? Aquelas que cospem, segundo o Arthur Duval, na porta da balada na cara dele, mas na Ucrânia essas mesmas minas estão super felizes porque são fáceis e pobres. Qual é assim, a conversa em São Paulo hoje, com Terceira Via, com Sérgio Moro? Fale um pouco desse cotidiano que não dá tempo você retratar todo dia, mas que você tem um olhar atento sobre isso. Então, deixa eu te falar, eu não moro em São Paulo. Olha o meu erro. Rio de Janeiro já há quase 10 anos. Gente, eu tinha certeza que você morava em São Paulo, Marilis. 16 anos. Muita gente acha que eu moro, mas eu morei em São Paulo 16 anos, tô no Rio há quase 10 anos. Eu acho que tem algumas coisas muito parecidas de São Paulo, no Rio. Eu ia mais para São Paulo antes da pandemia, mas todo mundo ficou bastante recolhido, não tenho ido, mas converso ainda muito com as pessoas de lá, tenho muitos amigos de lá. O que eu tenho visto é que a eleição está se aproximando e essa terceira via dificilmente vai acontecer. Claro que na política tudo pode mudar, a gente sabe que a eleição só está resolvida na hora que a contagem de votos termina, mas a gente não tem visto... Está acontecendo, na verdade, esses candidatos que estão ali, eles estão se comendo uns aos outros, né? Então, você vê a intenção de votos muito pulverizada, e mesmo com candidatos que poderiam ter crescido, então vou pegar o exemplo do governador de São Paulo,
Eu ia falar Mário Covas, olha, ainda tô com Mário Covas na cabeça. Tu faz, João Dória. João Dória sempre foi muito criticado em São Paulo, sempre teve uma aprovação muito ruim em termos de Brasil, mas teve uma gestão muito boa durante a pandemia, né? A gente, principalmente em relação à vacinação, ao isolamento, é um dos governadores que se posicionou de fato com todas as orientações que vinham tanto da Secretaria de Saúde de São Paulo quanto da Organização Mundial da Saúde. O mesmo João Dória não consegue crescer nas pesquisas. Você vê pessoas que fazem uma avaliação boa do governo dele, da gestão dessa crise da pandemia, mas ele não conseguiu reverter isso em votos. E isso a gente vê com os outros candidatos. É uma eleição que eu acho que vai ser decidida muito na rejeição, muito mais na rejeição do que na aprovação. Marilis, olhe, muitíssimo obrigado, viu? Conversar com você é ótimo. Ler você é ótimo. Então, esteja sempre aqui com a gente, você é sempre muito bem-vinda, viu? Um abraço para você, parabéns. E obrigadíssimo por você estar conosco aqui, Marilis. O prazer é meu, Mário. Foi um prazer também falar com a professora Malu. Uma boa tarde para vocês. Eu espero que eu vou avisar quando eu for para Salvador, para vem aqui fazer uma participação ao vivo. Aqui. Vou aí. Tchau, menina. Um beijo Tchau, pra um vocês, beijo. pra quem tá ouvindo.